Olá, tudo bem? Bem-vindos à pista número 39. Hoje eu vou apresentar para vocês o esquema do escolher, tá? E vai ter aqui do lado, em algum lugar por aí, uma imagem desse esquema. Então, como que eu desenhei ele, né? Vou trazer aqui para visualizar. A gente tem as escolhas que foram feitas, né? Então, o convite aqui é para que a gente volte para as escolhas que já foram feitas, para olhar para elas, assim, para entender qual foi a base emocional em que ela foi criada, né? Então, a gente vai ter aqui, né? Tem as escolhas feitas e tem dois caminhos, que um é amor e o outro é o medo. Elas são as duas emoções base por trás de toda a escolha, tá? Aí beleza, a gente fez essa escolha baseada em uma dessas emoções, ela atravessa a zona do controle zero, que é aquela zona em que a gente não tem ideia do que vai acontecer. A gente faz uma ação, isso vai gerar uma reação, mas a gente não sabe o que vai ser e como. A gente vai trabalhar muito nisso, assim, como é que eu amenizo esse. Porque a zona do controle zero é quando a gente atravessa no escuro, né? Então, o único jeito assim de trabalhar essa zona do controle zero é aumentando a nossa fé, é aumentando o é aumentando a crença no desconhecido, assim, de que tá tudo certo. E aí, o melhor jeito de mensurar isso é assim, quando você tem esse olhar do aprendiz, em que você sabe que, tipo, tá tudo certo. O que veio até mim é o que eu preciso para aprender. Então tá sempre tudo certo. Esse é o jeito de atravessar a zona do controle zero da maneira mais harmônica possível, assim. Aí, quando passa no controle zero, tem mais duas opções, assim, né? Que é dar certo ou dar errado. Quando dá certo, tá todo mundo feliz, ninguém nem liga, né? Tipo, deu certo. Então vamos olhar para quando dá errado, né? Quando dá errado, a gente tem duas posturas a assumir na vida, né? O aprendiz, a do aprendizado e a do arrependimento. Então, quando a gente fica preso no ciclo do arrependimento, a tendência é que a gente vai fazer as novas escolhas baseadas no medo de novo. E aí lembra do meu mundo, né? A gente vai gerando cada vez mais e mais e mais daquilo. Então, esse olhar assim, é, pular, sabe, do campo do se arrepender. Até porque eu falei isso numa live já há muito tempo, que é muito injusto com a gente mesmo. Porque imagina que assim, quando a gente tá caminhando, aí eu tive que fazer uma escolha aqui nesse ponto da caminhada. Depois, né, eu atravessei a zona do desconhecido, tive uma resposta. E aí, quando deu essa resposta, eu já caminhei um pouco mais, né? Então, eu já tenho outra visão. Então, eu olhar para trás e me arrepender, aquela pessoa que fez aquela escolha, ela não tinha o que fazer. É, Foi aquela escolha, assim, foi baseado no que ela tinha de melhor, ela fez aquela escolha. E aí, depois, sendo um pouco mais para frente, você tem alguma coisa de melhor, você cresceu ali, né? Então, se arrepender, se vitimizar, te mantém preso nesse ciclo, né? De escolhas. Agora, se a gente pula para o campo de quem aprende, né? A gente consegue lidar melhor, se posicionar melhor em relação ao que aconteceu e entender esse processo de que, ó, aqui nesse ponto eu só conseguia ver isso, isso e isso, agora nesse outro ponto, como eu avancei, como eu aprendi, eu consigo ver mais. Então eu consigo fazer uma escolha mais acertada, mais coerente. Mas esse ciclo sempre se repete. Aí, o que eu tenho feito para me ajudar é dar um norte para as escolhas. Então, a minha pessoal tá sendo assim, essa escolha, ela vai trazer mais serenidade ou menos? Então, se eu percebo que ela vai contrair, ela vai me afastar de me tornar mais serena, eu não escolho aquilo. Então, a gente faz isso. Se você não quiser fazer,
por essa coisa da serenidade, porque isso é uma coisa, né, minha. Uma coisa que, enquanto você não tiver muita clareza ainda, uma coisa que eu sugiro é que o norte de toda escolha é que nos tornemos mais humanos. Então esse é o norte das escolhas. E então, sempre que você for fazer uma escolha, você vai se perguntar: isso me deixa mais próximo ou mais afastado de me tornar mais humano, de fato? E o que é humano, de fato, né? É uma definição um pouco difícil, assim, eu não busquei antes, mas agora me veio isso, assim. É, o humano, eu acho que ele não tem essa coisa competitiva desse jeito. Isso é meio animalesco, sabe? O humano, ele tem gentileza, ele tem sabedoria, ele tem fraternidade. Isso é se tornar mais humano de fato, e é isso que o mundo tá querendo e precisando de nós. Então é através das nossas escolhas. Peraí, que secou a garganta. É através das nossas escolhas que a gente vai se tornando cada vez mais humanos. Então a gente precisa se tornar mais conscientes desses processos. E quanto mais escolhas a gente faz baseado no amor, mais fácil fica. Tá, Lari, mas eu não entendo, né? O que é isso? Baseado no amor, baseado no medo? No medo a gente sabe, né? Sei lá. Vou pegar um exemplo. Tararã, sempre trava, né? Na hora de vir. Mas assim, quando eu fico me protegendo muito das coisas é porque eu tenho medo de que algo dê errado, né? Então, fico com tudo blindado, com tudo fechado, eu não me relaciono com as pessoas porque eu tenho medo. Normalmente é o medo do desconhecido, né? Eu vou trazer mais essa visão na próxima pista sobre o que é aprender, ser aprendiz, né? Assim, esse ser aprendiz, ele é justamente ir pro desconhecido, né? Assim, ninguém aprende no que já é conhecido. Então, quando a gente tem essa coisa assim no medo, a gente percebe que a gente fecha. Então é uma escolha que eu tô sempre mais tensa. É por isso que eu uso esse parâmetro se aquilo tá me tornando mais sereno ou não, sabe? Porque quando eu me sinto mais serena, eu me sinto, sabe, mais aberta, assim. Tenta identificar uma sensação física mesmo. Fica mais fácil pra gente mensurar. E ter em mãos isso, do tipo, tenta lembrar uma situação em que você se sentiu com muito amor, assim. Então, eu não sei a sua história, né? Mas pode ser quando você casou, quando você teve filho, quando você conseguiu uma promoção que você queria muito, ou aquela vaga de emprego que você queria muito, ou você foi viajar para um lugar que você queria demais, ou você ajudou alguém que você, nossa, ficou muito feliz de ter ajudado aquela pessoa. Tenta identificar e grava esse momento, assim, qual é a sensação física mesmo que você tem quando você entra em contato com essa lembrança de que você fez isso e que aquilo, tipo, parece que quando a gente tá baseado no amor, parece que aquilo, sabe, transborda da gente. Então, olha assim, busca essa cena, ou um dia que você estava no meio da natureza, ou quando você viu uma estrela cadente, qualquer coisa simples, ou quando a sua mãe, a sua avó, sei lá, faz aquela comida que você gosta, sabe aquela sensação de amor? Grava ela. Tira esses minutinhos e faça isso, grave. Aí, quando você tem uma situação de medo, que você sentiu medo, se sentiu encurralado, se sentiu ameaçado, sentiu que estava sendo julgado, punido, sabe? É uma coisa. Mas assim, o único jeito, assim, de ter isso fácil o tempo inteiro é gravar aquela sensação fisiológica mesmo que aquilo trouxe. E aí, quando você for fazer uma escolha, você busca na memória essas duas sensações e veja qual se aproxima mais nesse seu momento da escolha. E aí você vai começar a criar cada vez mais consciência de que se você está escolhendo por medo ou por amor. Uma coisa que eu tenho feito, um exercício que eu acho muito legal, é quando eu tomo, assim, né, faço uma escolha, principalmente as maiores, não são com todas, né, a gente faz cerca de 70 escolhas por dia, né, então assim, não com todas. Mas com as maiores, com as mais importantes, eu anoto o que eu tava sentindo, assim, por que eu
decidir fazer aquilo. E aí depois eu vou ver, tipo, aquilo deu certo, tá, aí eu consigo saber se ela foi baseada em quê. Deu errado, beleza. O que eu tava querendo naquele momento, buscando naquele momento. Então fica aí como uma dica aí também de como que a gente vai quando a gente vai mapeando. Que isso é uma coisa também que eu tenho percebido, né? Eu faço assim, vou fazendo. Eu mapeio pouco as coisas que eu faço. Então, esse exercício é interessante de voltar e mapear as escolhas, porque aí a gente vai ficando mais consciente para as próximas, para não ficar uma escolha no acaso. Não tem acaso. Então a gente só precisa trazer a consciência para esse processo. E aí ele vai ficando cada vez mais fácil, mais dinâmico. E até precisando menos de anotações, mas no começo acho que isso é importante, assim. Então agora o exercício de hoje é assim, volta para as experiências que você já teve de amor e medo. Eleja uma pro amor e uma pro medo só para gravar a sensação física que fica. E aí depois você volta para as escolhas principais que você já fez na vida e tenta identificar qual das duas emoções era a base daquela escolha. E a partir das próximas, tenta entrar em contato. Beleza, eu vou escolher isso. Qual que é a emoção que tá embasando essa minha escolha? Então é isso. Beijo, até mais.